Olá a todos, meu nome é Oscar e nesse vídeo eu vou demonstrar como que se faz as configurações dos anúncios para o Facebook. Esses anúncios são voltados mais especificamente para a parte hoteleira, todavia ele pode ser aplicado também em outros ramos, em outros nichos. Eu vou começar então me apresentando, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Oscar, como eu já disse. Eu trabalho no ramo hoteleiro já há quase 10 anos e eu desenvolvi na parte da hotelaria esse serviço de anúncios na plataforma do Facebook, do Google, durante vários anos. E com base no conhecimento que eu adquiri, eu venho também prestando consultoria para algumas empresas, para alguns estabelecimentos aqui da cidade mesmo. Eu vou separar essa apresentação em 4 partes, tá? Em 4 imagens, cada imagem está disposta em uma página, e vou tentar ser o mais sucinto possível para mostrar os erros, as configurações, como deve ser feita, como não deve, para que a gente consiga obter do Facebook uma melhor performance desses anúncios, tá? Eu escrevi tudo que eu vou aqui explicar, porque eu acredito que assim fica mais fácil, ele vai funcionar como um script e o entendimento também vai ficar mais facilitado, tá? Então, nessa primeira imagem, vemos um grande volume de tráfego gerado para esse estabelecimento que conta com menos de 20 apartamentos. Então, como eu estou listando aqui, é uma pequena pousada aqui da cidade. Eu vou baixar aqui um pouco a imagem e vocês vão ver que essas campanhas foram feitas ali no final de 2019 e começo de 2020. Aqui nessa primeira imagem, então, a gente tem vários anúncios, tá? Então, aqui são mais de 30 anúncios que eu já venho administrando nesse estabelecimento. Cada imagem eu vou trazer aqui um estabelecimento. E a gente pode ver, por exemplo, que essa pousada, que tem menos de 20 apartamentos, ela teve uma campanha que teve um custo aí de R$ 1.039,28, com uma duração de 70 dias. Qual que foi o intuito dessa campanha? Então, eu vou começar explicando. Quando a gente vai fazer uma campanha no Facebook, no Google, a gente precisa primeiro traçar o objetivo. E é isso que nós fizemos aqui. Então, essa campanha ela foi feita especificamente para alta temporada, pegando ali o período de dezembro e janeiro. Então, o intuito dessa campanha era fazer com que a gente conseguisse um grande volume de tráfego para o site durante esse período de alta temporada. Nesse estabelecimento em específico, foi feito um trabalho anteriormente, então eu desenvolvi um trabalho onde eu preparei o site para que ele pudesse receber esse volume de visitação. Foi preparado também ali no site uma página, uma landing page, uma página de aterrissagem, onde o hóspede poderia chegar, fazer o seu cadastro e não abandonar a compra, por assim dizer, ou pelo menos o cadastro no lead. Então tudo isso eu vou explicar durante essa apresentação. Dando continuidade, a gente vê aqui então a campanha aqui grifada em vermelha, que é essa que eu estou dando destaque na primeira página, para que a gente possa então verificar a seguinte questão. Essa campanha teve 454.741 impressões, que nesse caso representam quantas vezes o anúncio foi visualizado, quantas vezes ele apareceu na tela para os usuários do Facebook. Aqueles que, então, por exemplo, você está passando feed de notícias ou aparece no history. Então, foram mais de 454 mil vezes que esse anúncio apareceu para as pessoas no Facebook e Instagram, tá? Depende como que a gente configurar a campanha. O que a gente obtém dessa campanha? Aqui nós conseguimos 10.948 cliques únicos, como ele demonstra aqui nessa coluna, né? Então, cliques no link únicos, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa volta, clica mais de uma vez, né? Então ela vê o anúncio, ela volta. Então aqui a gente tem 12 mil cliques, mas cliques de pessoas únicas, né? Foram 10.948, que é um volume alto e grande. Isso significa dizer que essas quase 11 mil pessoas
acessaram o site do estabelecimento hoteleiro. Por quê? Porque essa campanha ela é feita com o objetivo de gerar tráfego para o site. E o link que a gente coloca nessa campanha, então a gente tem lá um chamariz e a gente direciona ele para o site para ele poder fazer um orçamento. Então solicite seu orçamento, venha passar suas férias na pousada, em nossa cidade, nos parques aquáticos. Então a gente monta uma imagem preocupada aí com a estética da apresentação, com o copyright, né, que se fala que é as palavras que realmente vão trazer essa conversão, né? Então a forma de apresentar também é importante. A gente faz esse anúncio e no link desse anúncio, no botão do Saiba Mais, do Orce Agora, do Cote Agora, do Reserve Já, a gente direciona isso para o site. Poderia ser feito também de forma diferente. Poderia direcionar para o WhatsApp, para o Messenger, isso é possível. Mas nesse caso, o objetivo era gerar tráfego para que, gerando tráfego no site, com um objetivo específico, nós pudéssemos gerar cadastros. Então, que o hóspede solicitasse o orçamento, que o cliente solicitasse o orçamento à pousada. Aqui, se considerarmos 20 apartamentos, apenas como efeito de demonstração, temos que. E por que como efeito de demonstração? Porque esse primeiro estabelecimento ele tem um pouco menos de 20. Eu só estou colocando esse número para a gente ter uma base de cálculo mais facilitada. Então a gente tem aqui que foram 70 dias, né? Então 70 dias do dia 21 de novembro de 2019 até 31 de janeiro, aproximadamente 70 dias de anúncios. Onde a gente teve então 20 apartamentos durante esse período, o que gera um volume de 1.400 diárias possíveis, né? Então a gente pode vender nesse estabelecimento 1.400 diárias. Mas como saber se essas 11.000 visitas ao site geraram conversão? Por quê? Porque uma coisa é eu levar esses 11.000 visitantes até o site, através do botão Reserve Já, Compre Agora, Fale Conosco. Então eu levei essas pessoas até o site. Disso o Facebook está me falando, ele está me mostrando. Mas como saber se essas 11.000 pessoas, ou dessas 11.000, quantas de fato clicaram lá no botão, foram até o site e preencheram um formulário solicitando um orçamento? É isso que eu vou demonstrar. Por quê? Porque aqui, ó, quando a gente faz dessa forma um anúncio baseado apenas em cliques ou nas visualizações, nós não temos como saber qual que é o nosso retorno sobre investimento. Então suponhamos que eu investi R$1.000 na campanha do Facebook, eu quero saber, esses R$1.000 me retornou quanto em orçamento? Na maioria das vezes, esse é o grande problema na configuração da conta do Facebook. Por quê? As pessoas têm o costume de fazer a configuração pelo botão impulsionar, porque é mais fácil, porque exige que tem uma curva de aprendizagem mais facilitada, você aprende mais rápido. Então, a maioria das pessoas opta por não ter o conhecimento necessário ou o tempo para aprender a ferramenta de anúncios, por fazer esse anúncio no botão impulsionar. Só que esse botão impulsionar, ele não dá para nós essas ferramentas que a gente vai aprender mais abaixo. Então, aqui, apenas com esses dados, é impossível saber se essa campanha está ou não obtendo resultado satisfatório. Por quê? Porque eu posso enviar 11.000 pessoas ao site e dessas 11.000 pessoas, nenhuma fazer um orçamento. Isso acontece quando a gente erra o público-alvo, né? Então, por exemplo, eu estou mandando pessoas para o meu site, mas não são as pessoas ideais, qualificadas para gerar essa conversão, esse orçamento. Elas não têm de fato o interesse. Então o Facebook, como ele é uma rede social que conhece os perfis, os perfis das pessoas, a gente pode então fazer uma segmentação e com essa segmentação alcançar o público exato, que realmente tem o desejo não só de clicar e ver um anúncio, mas realmente de vir até o destino, de se hospedar. Então o Facebook sabe os interesses e é isso que a gente vai explorar aqui. Para isso, precisamos medir quantas pessoas entraram no site e solicitaram um orçamento de fato. Este acaba sendo um dos principais erros ao anunciar em qualquer plataforma, principalmente no Facebook. Não medir a taxa de conversão para calcular o retorno sobre investimento.
Aqui na próxima imagem, a imagem número 2, a gente vai continuar ainda dispondo sobre esse estabelecimento e entender um pouco melhor como a diferença, tá? Então aqui na imagem de número 1, eu tinha cliques no link únicos e cliques no link. Mas existe uma configuração que a gente pode fazer através da central de anúncios, tá? Então esse menu aqui, ele tem uma gama de opções muito grande, uma ferramenta que vai nos dar um controle muito grande sobre os nossos anúncios. Voltando aqui para a imagem número 2, vocês vão ver que além dos cliques no link, e únicos e cliques no link, eu tenho aqui cadastros e cadastros no site. E aqui sim eu consigo começar a medir qual é o meu retorno sobre o investimento realizado. Por exemplo, aqui nós temos 32 campanhas já efetuadas nessa pousada, tá? É a mesma pousada, nessa imagem número 2 ainda a gente trata sobre o mesmo estabelecimento, mas aí eu vou pegar então aquela campanha específica que a gente tratou na imagem 1, que tinha 10.948 mil visitas ao site, 1.000 cliques que direcionaram até o site. Dessas 10.948 pessoas, nós percebemos que 1.810 realmente solicitaram o orçamento, fizeram o cadastro no site, foram lá, abriram o formulário, colocaram o nome, a quantidade de pessoas, quantidade de quartos, passou a mensagem e solicitou o orçamento. Então, é isso que a gente precisa fazer em todas as campanhas. E é isso que em 95% dos anúncios no Facebook não é feito. Esse é o primeiro erro, primeiro e grande erro, você não medir e se basear apenas no número de cliques ou apenas no número de visualização, porque mais abaixo a gente vai perceber e vai ver que às vezes uma campanha que tenha 1 milhão de visualizações pode ter 100 conversões e outra que tenha apenas 50 mil visualizações pode ter aí 2.000 conversões, né? Então, uma gera muita visualização, porém não gera cadastro. Outra gera menos visualizações, porém gera um número de cadastro, pessoas realmente interessadas no seu produto muito maior, muito grande. Então, continuando, temos assim uma forma muito mais precisa de calcular o retorno sobre investimento. Ao sabermos que 10.948 visitantes, 1.810 solicitaram um orçamento, podemos calcular o custo por lead, como segue abaixo. E o que é lead? Lead é aquela pessoa que tem interesse no seu produto e ela deixa o contato para você através do formulário, por exemplo. Então ela vai lá, coloca o nome, o e-mail, o telefone e solicita para você, ó, eu quero o seu produto, eu quero o seu orçamento. Poderia ser um livro, um e-book, mas nesse caso, como a gente está falando da rede hoteleira, a gente direciona ao site. Como que se faz então o custo desse lead? Como que a gente calcula? O custo do lead é o valor do anúncio, o custo do anúncio, então aqui os R$ 1.039,28, dividido pelos 1.810. Com isso, nós chegamos nesse número aqui, que é um número que eu diria fantástico, para as condições que a gente tem, por exemplo, em outras plataformas como o Google. No Google, a gente tem um custo médio por lead de R$ 5,00 aqui no nosso município, tá? Então, isso eu falo com base em várias medições, em várias campanhas de anos. Então, o custo por lead, para você trazer alguém diretamente pelo Google até o seu site, investindo ali no Google Ads, é de aproximadamente R$ 5,00. Né? E aí vai uma observação, às vezes as pessoas vão falar, não, mas o custo por clique custa R$ 1,00, custa R$ 2,00, mas o que a gente tem que saber é que às vezes precisa que 5 ou 6 pessoas cliquem no seu anúncio e daquelas 5 ou 6 apenas uma realmente tem interesse ou realmente faz o cadastro e se torna lead. Então, eu estou falando do custo por lead, por o custo daquela pessoa que realmente tem interesse no seu produto, tá? Que deixa o contato, que preenche o formulário, que te liga, né? Às vezes o lead ele é convertido não a um formulário, mas a um telefonema. Então, se a gente observar que enquanto lá no Google eu tenho um custo por lead de R$ 5,00 e aqui eu consigo um valor absurdo de 57 centavos, olha o tamanho, a diferença é 10 vezes maior. Com isso, eu não estou dizendo que a gente vai deixar de anunciar no Google, porque não, o Google realmente é líder de mercado, né?
O que eu estou mostrando aqui é o poder do Facebook, que muitas vezes é ignorado por quem desconhece realmente a plataforma. Uma coisa que a gente às vezes ouve é: o Facebook já não é como era, ele já não tem mais o mesmo poder de alcance, né? E tudo isso não é verdade. A gente precisa imaginar, a gente precisa saber que o Facebook, ele é dono do WhatsApp, do Instagram, qual outra rede social me foge a memória agora, mas quer dizer, só do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, ele já detém muita informação. Então, falar que ele não tem esse poder todo, geralmente é dito por quem realmente não conhece a plataforma, não explora a plataforma, não adentra esses mecanismos, essas ferramentas para poder medir quanto que está custando o lead, o clique, a visualização, tá? Dando sequência, note que sem a devida configuração da plataforma e do site, para medirmos adequadamente, estaríamos anunciando no escuro, sem saber se realmente estamos tendo um bom retorno ou não. E foi o que eu explanei até aqui. Se a gente não souber quanto está gerando para a gente em conversão e anunciar apenas com base em visualizações, a gente está anunciando sem realmente saber o real retorno. Mas por que que nem todo mundo faz isso? Como eu disse, isso demanda um conhecimento um pouco mais técnico para que a gente configure o site. Então, com o desenvolvedor do site, a gente vai utilizar aqui o Pixel, não somente o Pixel, o Page View, mas a gente tem que instalar o Pixel de conversão. Isso a gente também vai ver mais abaixo. Por quê? Às vezes a página até tem o Pixel do Facebook instalado. Então você vai lá olhar na página e está lá, instalado. Só que só está instalado o pixel principal, que é o pixel que visualiza, e não o pixel que mede conversão, que é o que a gente tem que instalar em toda a parte do site para conseguir fazer essas medições e esses acompanhamentos. Vou demonstrar de forma mais clara essa questão na próxima imagem, onde ficará constatada a necessidade de se medir as conversões, para saber se o investimento na plataforma está ou não sendo vantajoso para o estabelecimento. E aqui a gente então vai entrar na terceira imagem, e essa terceira imagem eu vou explicar um pouco mais esse conceito. Esse estabelecimento não é o mesmo da primeira e da segunda página, embora ele também tenha um pouco menos de 20 apartamentos, é um segundo estabelecimento onde a gente vai ver algumas situações um pouco diferentes daquela primeira. Então aqui eu trouxe 3 anúncios para demonstrar para vocês o que pode acontecer se a gente observar apenas os cliques no link e não os cadastros, tá? Então aqui os valores gastos na campanha, o período, e aí então a gente vai começar a analisar. Nessa primeira campanha eu classifiquei elas como A, B e C, nessa ordem. Então a gente tem aqui, R$170 foram gastos e 22 centavos, e ela gerou para a gente 150 cadastros, orçamentos solicitados através do site. Isso teve um custo de R$1,13 por lead. Já aqui nessa outra campanha, a gente teve investimento de R$223,97 e isso gerou apenas 21 leads, ou seja, ele custou R$10,66. E aqui, por fim, a gente tem uma outra campanha que custou R$71 e teve um custo por lead, apenas 3 pessoas solicitaram um orçamento de 23. Comparando as campanhas, vemos que a primeira tem uma eficácia de mais de 900% sobre a segunda e de mais de 2.100% sobre a terceira. Então, de R$1,13 para 10 e de R$1,13 para 23. Assim, poderíamos constatar que a campanha B e C devem ser pausadas para concentrarmos os recursos na campanha A. Lógico, ela está me trazendo um lead por R$1,13. Por esse motivo, nunca devemos fazer anúncios na plataforma do Facebook pelo botão impulsionar, aquilo que eu já disse anteriormente, pois não é possível fazer essa parametrização através do botão. Todo e qualquer anúncio deve ser feito pela central de anúncios, que é esse ambiente aqui um pouco mais trabalhado. Que vai nos disponibilizar as ferramentas adequadas de trabalho. Outra situação que veremos na imagem abaixo é que mesmo com o site e a plataforma devidamente configurados, podemos
podemos ter outros problemas diretamente ligados à campanha que farão com que ela não tenha um bom desempenho. Mas a gente já chega lá. Antes, eu quero só exemplificar aqui melhor, porque esse foi um exemplo que eu usei das campanhas para mostrar que se a gente se basear somente pelas visualizações ou impressões, note, 170 gerou 56 mil impressões, que gerou 1.183 cliques. Aqui, 200 gerou 70 mil visualizações, impressões, e teve 728 cliques. Ou seja, aqui mais de 2.000 pessoas já visitaram lá o site. Só que note, apenas 21 aqui realmente solicitaram cadastro. Mas o interessante aqui, é bom eu frisar isso aqui, é que essas campanhas elas têm objetivos distintos. Não no sentido de, porque a gente tem objetivo de tráfego, de visualização, de conversão, não nesse sentido, tá? Todas as campanhas aqui, elas estão voltadas para conversão, para tráfego, né? Para tráfego, por melhor dizer, para gerar tráfego até o site. Então a gente monta ali uma imagem, faz ali um texto bem chamativo e coloca um botão, um link que vai levar até o site. Venha passar suas férias aqui na cidade, venha para a pousada. Então a gente sempre procura nesse anúncio ter um chamariz, um atrativo. Todas essas campanhas são feitas dessa forma. Mas note que aqui a gente tem essa campanha iniciada em 12 de fevereiro de 2020 com término em 21 de fevereiro de 2020. Essa é uma campanha que custou cada lead a R$ 10,66, mas ela teve um objetivo específico e ela cumpriu com o seu objetivo. Eu vou então explicar o que aconteceu. Quando eu comecei a prestar consultoria para essa segunda pousada, que também tem menos de 20 apartamentos, eles estavam próximos ao carnaval, faltando 10 dias. Então essa campanha ela foi realizada no primeiro dia de visitação, onde foi dito que a pousada estava com apenas 13% da sua taxa ocupacional. Então, 2 ou 3 apartamentos. O que acontece? A gente tem percebido que aqui na cidade a gente tem cada vez mais uma disputa por mercado, né? Visto os grandes empreendimentos. Então, a gente como o hoteleiro na cidade, ele precisa ter estratégias. E as estratégias do passado, os meios de anúncio no passado já não vêm mais surtindo tanto efeito. Inclusive, quando eu cheguei para prestar essa consultoria e demonstrar como que se fazia realmente uma campanha bem configurada, com uma base bem estruturada, eu já sabia, já deduzia que eles faziam pelo botão impulsionar do Facebook e por isso eles não tinham as medições corretas. Mas se fosse só a questão de não ter as medições corretas, já seria um problema muito grande, porque não saberia quanto realmente está retornando sobre o investimento. Mas o problema é que eles estavam com uma taxa ocupacional muito baixa para o feriado do carnaval e eles não estavam conseguindo, já aí desde o começo do ano vender aqueles apartamentos. O que acontece? Então a gente fez essa campanha, eu falei que ia gastar R$ 200 então numa campanha no Facebook para tentar vender os outros 87% dos apartamentos que restavam, que com 2 meses de antecedência eles não tinham obtido êxito nas vendas com as campanhas que eles estavam fazendo no Facebook. E entre ter de 10 a 15 apartamentos desocupados e gastar R$ 200 faltando 10 dias, foi a melhor opção que a gente encontrou. Então, nessa campanha eu gastei então R$ 223,94, gerei aqui 21 cadastros no site, e desses 21, todos os apartamentos foram vendidos. Não estou dizendo que foram vendidos para esses 21 cadastros. Estou dizendo que dentro desses 21, aproximadamente 15 ou 16 pessoas fecharam os apartamentos que ainda faltavam, né, que eles não estavam conseguindo vender. Por quê? Porque a gente fez aqui uma campanha de look-alike. E o que é uma campanha de look-alike? Uma campanha de look-alike, ela funciona da seguinte forma. O hotel ele tem ali os seus clientes já de vários anos de cadastro. A gente pega esses clientes,
mostra ao Facebook através da importação de uma lista e expõe: Facebook, esse aqui é o meu padrão de cliente, e faz uma campanha em cima dessa informação. O Facebook, como é uma plataforma que entende realmente, né, aquilo que a pessoa quer, se ela está procurando viagem, quais os gostos, ela vai fazer esse anúncio especificamente para aquela pessoa que está procurando, no nosso caso, viagem para a Olímpia. E foi o que a gente fez. Então, num prazo de 10 dias, nós conseguimos vender todos os 87% dos apartamentos restantes que ainda faltavam serem vendidos. O que eu quero demonstrar com isso? Por que eu voltei? Porque aqui o custo por lead foi de R$10. Em comparação a esse aqui, de R$1,13, ele está caro. Mas em comparação ao objetivo que foi de realmente alcançar aquele público específico, que trouxe para essa pousada a rentabilidade da venda de 15, 16 apartamentos, coisa que eles não estavam conseguindo desde o começo do ano, esse valor ele é baixo, ele é baixíssimo. Poderia ser menor? Poderia. Se essa campanha bem direcionada, se o site bem estruturado, tivesse trabalhando dessa forma desde o começo do ano, a gente provavelmente conseguiria trazer esses mesmos clientes por esse custo, por R$1, por 54 centavos, como demonstrado no hotel anterior, na pousada anterior. Com isso, a gente entende que eu sempre vou ter que trabalhar as campanhas num comparativo de teste AB, sempre. Eu nunca posso considerar uma campanha totalmente finalizada. Por quê? Porque ela precisa evoluir. Então, se hoje ela custa R$1,13, o que eu posso fazer e como eu posso melhor direcionar essa campanha para que amanhã ela me custe R$1,12, ou R$1,10, ou R$1, ou 90 centavos, ou 50 centavos, tá? Então é dessa forma que a gente vai configurando, parametrizando, comparando, fazendo teste AB para que a campanha então consiga ter um melhor desempenho. Dando sequência, então, na análise dessa que é a última imagem para a gente finalizar, eu vou demonstrar aqui, esse é um anúncio de um outro estabelecimento, ele é um pouco maior do que os outros dois, ele também trabalha no ramo da hotelaria, só que a gente tem aqui a seguinte situação. R$492 foram investidos, teve um volume de cliques considerável, de pessoas que visitaram o site, então dá um volume bom aqui. Eu não fiz o cálculo, deixa eu já fazer aqui, calculadora. Se a gente então dividir 492 divididos por 1.556, 31 centavos. Então, cada visita ao site, então aqui eu não estou falando de leads, tá? Estou falando de visitas ao site, teve um custo de 31 centavos. Só que, se a gente for medir 492 dividido por apenas 26 cadastros, dividido por 26, nós vamos ter que cada lead custou R$18. Ou seja, aqui o objetivo era realmente trazer clientes e que eles solicitassem o orçamento. Por que que eu tenho esse número nessa campanha? Então eu vou passar a demonstrar aqui o que gerou esse grande problema. Porque além de configurar o site instalando o pixel de conversão, é necessário que a página de destino seja uma página trabalhada com o conceito de landing page, porque existem muitos pontos de fuga. Então, quando a gente vai direcionar esse cliente para o site do hotel, esse site não pode conter ali mais de uma opção de ação. Nesse site, ele não pode ter disposto para ele um clique aqui, saiba mais. Não, ele não pode ter disposto a menos que seja esse o objetivo da campanha, um clique e fale no WhatsApp. Ele não pode ter ali na campanha um outro empreendimento, né? Se a gente estiver falando, como está falando de uma operadora de turismo nesse caso, ele não pode ter ali várias opções de hotéis.
Por quê? Porque quando eu direciono esse cliente do Facebook para a página, eu preciso, eu preciso captar a atenção desse cliente para uma única ação. Por quê? Porque eu preciso medir essa ação. Porque senão eu vou ter fugas e aí eu não vou ter como medir de forma eficiente, de forma eficaz, se esse anúncio está gerando resultado ou não. E era isso que acontecia. Nesse site em específico, a gente tinha lá vários anúncios de vários empreendimentos hoteleiros na cidade. Então, quando o cliente chegava, ao invés de fazer a conversão e solicitar o orçamento ao empreendimento, ele navegava pelo site e saía sem fazer o seu cadastro, o seu orçamento. Isso acontece muito, o cliente ele entra no site, ele se distrai com um botão, ele se distrai com o link, ele se distrai com um WhatsApp e ele acaba não efetuando o orçamento. E isso quer dizer, é um dinheiro jogado fora, porque o cliente visitou a nossa página, mas não efetuou o cadastro. Ou seja, a nossa campanha tinha o objetivo de gerar tráfego. O primeiro objetivo foi cumprido, geramos tráfego e trouxemos esse cliente até o site. Depois disso, existe o segundo objetivo, que é esse cliente precisa converter no meu site. Eu preciso fazer com que ele deixe os contatos dele para que então eu possa, com base nesse contato, fazer a minha propaganda. Então, vou ligar para ele, eu vou passar o orçamento e aí eu vou tentar ganhar o cliente. Se ele não faz esse cadastro, numa próxima ocasião, então, por exemplo, ele está à noite lá na casa dele, está vendo a televisão e passando o Facebook, ele vê um anúncio. Ah, aqui um anúncio lá para a cidade que eu quero viajar. Ele vai e clica e é direcionado até o site. Se ele, nesse momento, é dispersado porque o site dá a ele muitas opções e não apenas a opção de converter e de cadastrar, ele vai sair do site sem ter efetuado o orçamento e só na data de amanhã, por exemplo, ele novamente vai pesquisar. Ah, lembrei, eu vou fazer então agora a pesquisa no Google ou no Facebook ou no YouTube ou em qualquer outra plataforma sobre o Destino Olímpia. E aí ele começa a pesquisar. Só que nesse pesquisar, nós gastamos dinheiro no dia anterior e nesse mar de opções que existem aqui na cidade de concorrentes, muito dificilmente esse cliente vai nos encontrar novamente, a menos que seja aquele cliente mais atento, que já tem uma disposição em, não, eu quero fechar com esse parceiro, porque eu já fui uma vez, eu já visitei, eu já conheço. Então a gente não pode ter no site muitas distrações. Isso se deve por dois motivos principais, então vou passar a explicar agora o que eu já explanei. Primeiro, embora o pixel de acompanhamento de conversão estivesse instalado no site e devidamente configurados, havia nesse site muitos pontos de fuga, muitas distrações. Para resolver isso, foram desenvolvidas páginas específicas de captação de lead, seguindo o conceito de landing page. Então, para quem tiver interesse, pode pesquisar por esse termo e vai entender melhor o que significa, quais são as consequências da gente não ter uma página de destino como uma landing page. Outros aspectos que podem impactar nas campanhas são: antes, porém, o segundo motivo que fez com que ele tivesse apenas 26 cadastros nesse período é porque essa campanha estava em fase de aprendizagem. E o que é isso? O Facebook ele precisa de um tempo aí de uma semana, 10 dias, 15 dias para otimizar o algoritmo, o pixel instalado e entender quem que é o público-alvo que a gente configurou. Então ele vai, na medida dos dias, evoluindo e melhorando. Ou seja, a gente só vai ter um resultado muito satisfatório ao longo de vários dias. A gente observa esse comportamento, como eu disse e expliquei, aqui nessa campanha que foi gerada para o Carnaval. Como visto, ele teve um custo por lead muito alto, mas foi uma campanha de 10 dias apenas, né? E foi um começo e um princípio de trabalho. Então o Facebook ele começa um aprendizado e aí ele vai evoluindo até chegar a isso, desde que devidamente parametrizado. Outros aspectos que podem impactar nas campanhas são uma má segmentação do público-alvo, oferta pouco atrativa, distração na página de conversão, não exclusão de determinadas regiões no anúncio. Isso aqui é muito importante. Eu já vi anúncios daqui da cidade
anunciando aqui na cidade. E a gente sabe que quem nos visita é de fora, é do estado de São Paulo, é de Minas Gerais, é do Espírito Santo, os estados circunvizinhos aqui do estado de São Paulo, né? E a grande maioria do estado de São Paulo, mas não a nossa própria cidade. Então, quando eu vou fazer um anúncio, eu não posso deixar que esse anúncio apareça aqui na cidade. Eu preciso excluir da segmentação as cidades que eu sei que não têm interesse no meu produto. Aliás, inclusive, se eu deixo o anúncio aparecendo aqui, os concorrentes vão saber o que eu estou fazendo, isso é uma desvantagem, e além de saber o que eu estou fazendo, por curiosidade, vão clicar no anúncio e gastar a nossa verba. Então é necessário, é importante que a gente exclua os destinos que não têm interesse. Escolha indevida de onde, como e quando anunciar, é muito importante isso que eu acabei de dizer, não só onde, né, como quando, para qual faixa etária, pessoas de 18 a 25, pessoas de 25 a 35, de 35 a 55, isso é muito importante, a gente precisa segmentar. Outras configurações também que a gente obtém aqui na central de anúncios são: eu vou anunciar no computador ou no dispositivo móvel, celular aqui? Eu vou anunciar no Instagram ou no Facebook? Tudo isso a gente configura dentro da campanha. Eu vou anunciar no History, no Feed, no Marketplace, a coluna da direita ali. Se você observar o seu Facebook, você vai perceber que aqui, ó, na coluna da direita aparecem vários anúncios. No Audience Network ou em Stream. Audience Network são parceiras do Facebook, é onde, quando, por exemplo, você visita um site e aparece, por exemplo, um anúncio de um produto que você pesquisou e essa pessoa consegue fazer esse anúncio através do Facebook lá no site de terceiros. Porque o Facebook está vendo realmente o que você pesquisou. Em stream, né? Então você está assistindo um vídeo ali no Facebook e de repente um anúncio lhe salta, etc. Ou seja, as opções que a gente tem de anúncio, elas são muito diversas, tá? Então realmente precisa entender da plataforma, saber como ela funciona para melhor configurar. Para maior eficiência, deve-se ainda trabalhar com lookalike e remarketing. Lookalike eu já expliquei mais acima, então como que ele funciona? A gente pega a nossa carteira de cliente, carrega ela no Facebook, mostra para o Facebook quem são os nossos clientes habituais e diz: Facebook, procure para mim, anuncie para mim, para pessoas que tenham esse mesmo perfil. E aí o Facebook vai anunciar para essas pessoas que têm um perfil parecido com a nossa carteira de cliente, e com isso a gente vai ter um ganho de performance muito grande. E remarketing, o que seria o remarketing? O remarketing realmente é aquilo que eu já falei que acontece aqui no Audience Network, por exemplo. Não só, mas por exemplo. Então você entra no Google, você está logado ali no seu Facebook, no celular, mas você entra no Google e pesquisa geladeira Consul, ou geladeira Frost Free, ou qualquer outro tipo de geladeira, ou televisão, ou qualquer aparelho eletrônico. Quando você sai do Google e continua navegando ali pelo Facebook, pelo Instagram, daqui a pouco, na quinta ou na terceira ou na quarta passada de dedo que você der pelo feed ou no history, vai lhe aparecer um anúncio da televisão que você acabou de pesquisar. Como que isso é feito? É feito através do remarketing. Então o Facebook sabe e vê o que você está pesquisando. O Facebook vende essa informação para quem? Para os varejistas. Então para o Magazine Luiza, para Casas Bahia e assim por diante. Então o Facebook diz: o Facebook não é de graça, gente. O Facebook, ele vende informação. Ele diz pra gente: o Facebook é de graça e sempre será. Não, ele não é. Ele pega os nossos dados, pega o nosso comportamento, pega as nossas pesquisas e vende para essas empresas. E aí essas empresas, sabendo então que, o Facebook sabendo então que você está interessado em comprar uma geladeira, uma TV, ela vende essa informação: o Magazine Luiza, Casas Bahia, esse cliente aqui tem interesse no seu anúncio. Então o varejista faz o anúncio e o Facebook vai e distribui. E aí ele nos conecta. Então é dessa forma que é feito o remarketing. Sendo esse último responsável por um aumento de cerca de 30% das conversões, de abandono de carrinho e esquecimento de qual era o site pesquisado anteriormente no momento da compra.
Ou seja, o que é isso? É aquilo que eu expliquei anteriormente. É, as estatísticas mostram que o remarketing ele é responsável por trazer 30% a mais de ganho no volume de conversões. Então, por exemplo, se eu tenho ali 100 pessoas convertendo no meu site, com o remarketing seriam 130, a grosso modo. Por quê? Porque é aquilo que eu disse. Então, você pesquisou por uma geladeira, você viu aquela geladeira ou uma TV, viu aquela TV e você caiu num site. Amanhã ou depois você não vai lembrar qual é esse site. Mas o que a gente pode fazer com o remarketing? Com o Pixel? A gente vai, marca esse cliente e começa a demonstrar esse anúncio para ele nos sites parceiros, através do Audience Network, ou nos vídeos, ou no próprio feed do Facebook. Né? Então o que aconteceria com um cliente que entrou hoje no meu site, que veio através do anúncio, não comprou? Então eu posso configurar aqui pela central de anúncios. Central de anúncios, ó, essa pessoa que entrou no meu site, clicou no link, mas não gerou cadastro, anuncie para ela novamente. Isso é o remarketing. E fazendo o remarketing, a gente tem um ganho, um volume muito grande. Atrelado a tudo isso, ter em mente um conceito de inbound marketing. Na hora de efetuar essas campanhas, auxiliará na construção de estratégias mais eficazes. O que é o inbound? O inbound marketing. O inbound marketing é um conceito mais amplo, onde ele trata aí do topo, meio e fundo de funil, né? Então, os níveis de consciência, se a pessoa já está pronta para comprar, se ela está só pesquisando, se ela já está pesquisando diretamente ali no Google pelo produto, ou se não, se ela está ali no meio do funil ainda, ela tem um interesse no produto ou na viagem, mas ela ainda não se decidiu, ela está realmente só fazendo uma pesquisa. Então o inbound marketing ele vai tratar de vários aspectos, várias ferramentas que a gente pode atrelar e trazer um conceito muito maior, onde eu vou trabalhar aí com blogs, onde eu vou trabalhar aí com ferramentas de e-mail marketing, de disparo de e-mail marketing. Por exemplo, esses leads todos que a gente captou, então aqui nesse primeiro estabelecimento, que foram 1.810 clientes, amanhã ou depois, eu não preciso pagar novamente ao Facebook esses 57 centavos se eu já tenho o contato dele, o e-mail dele, o telefone. Eu posso contratar uma ferramenta que é um pouco mais barata para disparos de e-mail para esse cliente, porque ele me deu o contato dele, ele tem interesse no meu produto. Então o inbound marketing ele vai tratar da visão como um todo. Tá? O que a gente está tratando aqui no Facebook, a gente está falando ali do meio do funil até o fundo do funil, geralmente. Tá? Lógico que ele pode ser trabalhado topo, meio e fundo, mas aqui a gente está trabalhando aquelas pessoas que têm interesse, mas a gente faz uma propaganda mais reativa, né? O Google ele é mais ativo, o cliente que entra ali no Google ele já tem o interesse, o destino, geralmente, na maioria das vezes, por isso inclusive que ali no Google Lead ele custa tão mais caro, e aqui no Facebook não, a gente trabalha com uma propaganda mais reativa, né? Com base nas reações do nosso cliente. E é isso, pessoal, essa é uma apresentação que eu estou fazendo para mostrar como que a gente precisa trabalhar com a ferramenta do Facebook, porque ela é muito poderosa, pode trazer um ganho de volume muito grande. Como mostrado anteriormente, eu estou falando aqui de pousadas que têm um pequeno número de apartamentos e ainda assim elas conseguem resultados muito expressivos. Mas tudo isso vem sendo trabalhado aí ao longo de 2018, 2019, 2020 com essas pousadas. Então essa consultoria, não só a elas, também a outros hotéis. Aqui eu trouxe só esses exemplos para demonstrar realmente como que funciona o trabalho. Há muita coisa ainda por trás disso, tá? Que tem que ser feito quando então eu vou prestar essa consultoria. É feita uma análise no site, é feita uma análise nas vendas, as estratégias. Eu vejo tudo isso, monto, né? A gente eu preparo realmente ali quais as ações que tem que ser tomada para correção, para realmente a gente chegar num melhor desempenho. Então, para quem tiver interesse em estar fazendo esses anúncios, em estar entendendo melhor
em estar compreendendo, é só entrar em contato. Vocês têm os meus contatos aí nos vídeos que eu já venho passando, nas dicas que eu venho dando. Eu vou deixar também meus contatos aqui nesse vídeo. E acho que é isso. Quem tiver alguma dúvida, precisar de ajuda, né, nessa consultoria, é só me contatar. Até mais para todos. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Pode ter ficado um pouco longo. Eu pretendia ser bastante sucinto, mas é que é um assunto bem abrangente, tá? Isso porque a gente ainda não adentrou o Google, a gente não adentrou, por exemplo, o SEO do site, a gente não adentrou vários aspectos que, como eu disse, eu quis trazer aqui embaixo na última fala o conceito do inbound, porque ele é muito mais amplo e cada vez mais a gente necessita trabalhar com uma visão mais ampla, mais holística, olhando para o todo e não apenas para a OTA, né, que vai vender o meu produto, para o nosso site, que às vezes nem tem um motor de reserva, ou se tem um motor de reserva não gera muita conversão. Então era mais nesse sentido. Até para todos, e precisando eu estou à disposição. Valeu, até mais.